Olá, nós nessa oportunidade vamos falar a respeito do livro O Caminho da Luz. Esse livro, ele foi ele é de autoria do benfeitor Emmanuel. Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier no ano de 1938, de 17 de agosto a 21 de setembro. Ele foi inicialmente publicado pela FEB em 1939, e ele trata da história da civilização. Quando nós falamos o povo indo-europeu, nós estamos nos referindo a grupos humanos que surgiram na Ásia Central a partir do período neolítico, e eles se espalharam pela Europa, pela Pérsia, pela Índia. Costumavam falar idiomas que eram relacionados com o sânscrito, que é uma língua ancestral do Nepal e da Índia. Se deslocavam constantemente, influenciando assim a constituição de vários grupos humanos num vasto território que vai desde o continente, do subcontinente indiano, até os confins da Europa, da Ásia Menor e do Médio Oriente. O termo indo-europeu se refere a dois tipos de características desses povos: a localização geográfica e a semelhança do idioma que eles utilizavam. Costumavam permanecer muito pouco tempo numa região. Eles se deslocavam sempre porque era a forma mais fácil de se conseguir comida. Quanto mais tempo num único local, maior o percurso para se coletar alimentos, e eles viviam exclusivamente da coleta de frutos, de alimentos que eles retiravam normalmente das florestas e da caça. Ainda não tinham muito conhecimento no início do fogo, eles só foram descobrindo os instrumentos que eles usavam depois, tanto na caça como na coleta de alimentos, um pouco depois. Os pesquisadores da Universidade de Harvard, eles concluíram, depois de vários estudos, que esses grupos, na verdade, eles não eram constituídos de muita gente, mas sim de poucas pessoas, algo em torno de 30 a 40 pessoas em cada grupo. E eles acabavam se instalando em acampamentos de onde eles se deslocavam, eles mudavam constantemente de local. E ainda não tinham também, nessa época, conhecimento de técnicas agrícolas, que vieram um pouco depois. Se as civilizações hindus e egípcias se definiram no mundo em breves séculos, como nos informa o benfeitor Emmanuel, a civilização ariana, somente depois de muitos séculos, deixaram essas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Como eles se demoraram muito para se fixar num território, nós temos pouco conhecimento desses povos que lançaram a civilização europeia. A civilização ariana, ela se inicia na Europa e depois de séculos é que eles vão se fixar então nos planaltos da Pérsia. Eles vêm procedentes do Irã, por isso o termo ariano, né? Que eles eram de correntes de raça branca, e vão mais tarde formar os troncos genealógicos da família indo-europeia, dos povos que vivem na Europa hoje, nos dias de hoje. Os arianos, eles eram, na maioria, espíritos que vieram degradados de Capela. Eles eram muito prepotentes, orgulhosos e inconformados. E por isso eles não cuidaram muito das suas tradições, porque não eram nem um pouquinho humildes. Eles mostravam, então, esse orgulho, essa prepotência, que era o resultado do inconformismo, de viver uma vida em um lugar
muito mais atrasado em relação à capela, né? Ao contrário do povo hebreu, eles não deixaram muitas notícias no domínio da fé, que era o único meio que o povo daquela época teve de deixar para nós notícias da sua presença de civilizações antigas. Eles não tinham por hábito as tradições orais, ou seja, passar histórias da família, passar histórias das tribos de pai para filho. As suas primeiras incursões junto às tribos selvagens da Europa, elas datam mais ou menos de 10 milênios antes de Cristo. Até um tempo atrás, uns anos atrás, eles achavam, os cientistas, que eram mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, o aparecimento desses povos. Mas hoje em dia, a antropologia, a própria ciência, através das pesquisas, eles confirmam a informação de Emmanuel. Realmente data de mais ou menos 10 milênios antes de Cristo. Eles, como eu falei, não possuíam uma religião. As suas reminiscências da vida pregressa atrapalhavam nesse sentido, porque eles eram inconformados, eram revoltados e insubordinados. Só mais tarde é que, por meio dos celtas, da convivência com os celtas, eles vão retornando ao culto divino. Porém, nós sabemos que a misericórdia divina não desampara ninguém, assim como não desamparou esses povos antigos. Acabaram por encontrar nos antepassados, ou seja, naqueles grupos do qual eles tinham se separado num tempo atrás, ajuda para o progresso, para o aperfeiçoamento. E enquanto os outros povos eram endurecidos pelo orgulho, os arianos, eles tinham uma virtude, eles tinham uma facilidade maior de se misturar, de confraternizar com os selvagens, com os aborígenes. E aí está a sua maior virtude. Porque essa mistura deles com esses povos ajudaram e deram um impulso na vida dessas pessoas também. Eles começaram a viver em pequenos povoados, eles começaram a se fixar e daí surgem as primeiras organizações políticas de uma vida coletiva e eles elegem então um chefe para a direção da vida comum. Também começam a ter as primeiras noções de agricultura. Eles começam a perceber que para eles é melhor plantar. Talvez eles tenham deixado cair algumas sementes, tenham dali resultado o nascimento de algumas plantas, e eles perceberam que se eles plantassem, eles teriam, não faltaria alimentação, pelo menos durante um certo tempo. Também começa a aparecer as indústrias pastoris e mais tarde eles acabam se fixando por mais tempo, mas só que aí traz também uma outra consequência. Na medida que eles têm uma propriedade, que eles se fixam em algum lugar, aparecem também as primeiras disputas por propriedades. O Cristo também trabalhava ainda na formação do nosso planeta e ele tinha que estabelecer linhas definitivas na grande civilização. E fenômenos geológicos começam a abalar a Terra. Surge deslocamentos de placa tectônica, terremotos, etc. Só que tudo isso depois
ajuda a definir o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Jesus, que não desampara ninguém, envia então os seus emissários, que vão ajudar essas pessoas no seu processo educativo e impulsioná-las também para um progresso maior nesse sentido. Eles aprendem a se proteger, aprendem a proteger a sua família contra essas intempéries. Esses missionários que Jesus envia, então, eles têm um papel muito importante no processo educativo desse povo e alivia-lhes as lutas, as dores e ajuda também na reconstrução da fé. A reencarnação desses auxiliares de Jesus acaba abrindo um novo horizonte para a família indo-europeia e aparecem as primeiras movimentações comerciais. Eles começam a aprender o sistema de trocas entre eles. Aí acontece também um outro fator que dificultou um pouco, que são as guerras, as primeiras lutas fratricidas e essas destruições entre hostes inimigas geram lutas de extermínio, principalmente nos limites da França e da Alemanha. Talvez por isso nós hoje podemos encontrar uma aversão racial entre essas nações, o que certamente não vai justificar a animosidade que se impôs e que dificultou os pensamentos fraternos. Os povos europeus, até nos dias de hoje, eles têm uma dificuldade no acolhimento de irmãos. Nós podemos perceber isso há pouco tempo em relação aos imigrantes. Existia e existe uma resistência grande deles nesse sentido, enquanto que no Brasil nós acolhemos todos que chegam. Eles tentam, na medida do possível, se fechar numa atitude de egoísmo, numa atitude de orgulho da parte deles. Os arianos europeus, eles não possuíam ascendentes religiosos na sua formação primitiva. O racionalismo das suas concepções, a tendência para ciências positivas, o amor pela hegemonia e liberdade são elucidados nos seus primórdios. A sua religião, então, é resultado do convívio com os povos semitas, com os hindus, com os celtas, mas pelo cultivo da razão, eles acabam aperfeiçoando a ciência e se perderam com as suas inquietações, com as suas lutas. O mundo lhes deve muito pela colaboração decidida, sincera, do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. Nós devemos, ou a humanidade, no caso, deve muito a esses povos pela confraternização com os terrícolas primários e pelo progresso, pela forma como eles ajudaram na formação e na cultura desses aborígenes que eles encontraram pelos caminhos. Faltava, sim, para eles valores espirituais, faltava uma base religiosa, mas nós podemos concluir que se eles erraram, foi procurando uma vida melhor para os outros seres com os quais eles fraternizaram desde o início. O tempo é um remédio para todas as dores e as muitas possibilidades de recomeço que Deus nos dá através das muitas existências nos impulsionam e devagarzinho vai nos ajudando no progresso. Jesus sempre ampara essas grandes transformações
E o fruto das suas atividades, ou seja, das atividades desses povos no começo, com certeza foram aproveitados e são aproveitados até nos dias de hoje, uma vez que a vida do espírito é eterna. E as oportunidades que Deus nos dá, elas são muitas. Elas não têm um limite, né? O desconforto social, nós sabemos que pode acontecer. Só que nós não podemos nos descuidar da vigilância nem da simplicidade de coração, mantendo sempre um comportamento saudável e a necessidade de não nos revoltarmos, porque são os bons sentimentos que alimentam o coração. Isso nós aprendemos com a trajetória desses povos. No livro Consolador, o benfeitor Emmanuel nos alerta que as criaturas humanas, elas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. Portanto, o tempo transcorrido entre a publicação desse livro e os dias de hoje vai nos mostrar que nós que estamos aqui encarnados e que temos muitos débitos morais ainda, nós evoluímos bastante, não só fisicamente, mas tecnologicamente também. Só que moralmente temos muitas coisas ainda para construir. Durante a nossa trajetória, nós passamos por situações difíceis e necessárias, como nós sabemos, para o nosso aprimoramento, mas que tem a finalidade de fortalecer a nossa fé, a esperança. E por mais difíceis que sejam, nós sabemos que Deus nos reserva um futuro glorioso e se soubermos nos preservar no bem, nos mantermos firmes, nós faremos jus a tantas bênçãos que o Pai nos dá e com certeza teremos um lugar no seu reino de amor. Esclarece Emmanuel no livro Pão Nosso que a casa do Pai é muito generosa. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessão de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Nós não temos como destino o sofrimento, isso é certo. Ele sempre resulta de uma ação negativa da nossa parte. A vida se renova a cada momento. Vale a pena investir em nós mesmos. Deus nos ajuda sempre. Vale a pena aprender e receber. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.